O Flamengo vence mais uma, continua líder e foi aí para o seu 9º jogo sem derrota, sendo eles 8 vitórias em diferentes competições. Se por um lado o momento da equipe do Tite é brilhante, excelente, apesar de estar completamente desfigurado pelos desfalques, do outro lado, o momento do Fluminense é o pior possível, um deserto de ideias, um time que é um remendo do que já foi, mas que ainda consegue protagonizar Fla-Flus chatíssimos, né? Como é de costume da era Diniz no Fluminense. Jogos sempre pautados em muita coisa ali que eu vou falar no final do vídeo. Fato é que o Flamengo superou o Fluminense baseado em 3 ideias. Foram 3 as ideias principais do Tite e eu vou te contar cada uma delas nesse vídeo falando sobre tática sem tatiquez. Pessoal, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Eu peço, por favor, que considerem a possibilidade de se inscrever no canal. O canal está próximo da marca de 50 mil inscritos e a gente precisa muito alcançar para dar um passo à frente aqui, um passo adiante na nossa contribuição aqui que a gente tenta fazer na parte tática do jogo, tentando falar do jogo sem muito fanatismo, com um pouco mais de sobriedade. E se você gosta desse conteúdo, se inscreve, não deixa de se inscrever e recomendar para seus amigos. Caso você já tenha feito as duas coisas, deixa o teu like, porque isso o YouTube vai tratar de fazer caso ele identifique que o vídeo é de uma boa qualidade, tá bom? Então vamos diretão falar sobre as 3 ideias do Tite que geraram essa superioridade. Também vamos falar um pouco sobre as não ideias ou as pobres ideias do Fernando Diniz nessa partida. E assim foram definidas as equipes que iam se enfrentar no Maracanã. O Flamengo com o seu tradicional ali já 4-2-3-1, que varia para um 4-4-2, a gente vai mostrar ao longo do vídeo, com o Davi Luiz na zaga no lugar do Léo Pereira e o Ayrton Lucas na lateral esquerda, o Léo Ortiz mantido na volância ali, o Alan ainda sem condição de fazer um jogo inteiro, e o Ortiz fez mais um partidaço. A novidade veio por conta do Fluminense, a gente teve aqui acesso à antecipação da escalação que foi dada pelo repórter Vene Casagrande, e o Fluminense voltou a utilizar o Martinelli na zaga, utilizou o Gabriel Pires, né, como volante principal do lado do Lima, e teve um time pesadão ali, né, com 2 centroavantes e 2 meias bastante veteranos para tentar superar esse Flamengo. A gente vai mostrar o resultado disso aqui na parte tática agora, falando das 3 estratégias do Tite e do grande pecado do Fernando Diniz. Gente, a primeira e mais óbvia estratégia do Tite foi o que todo mundo tem de estratégia contra o Fluminense, que é dominar a saída de bola deles, colocar a bola na linha de fundo, fazer o Fábio sair jogando e ali tentar complicar ao máximo aquela saída. O Flamengo, por fazer uma marcação zonal, ele tem um pouco mais de dificuldade em fazer esse domínio. Por quê? Porque a marcação individual ela pode ser mais agressiva enfrentando o Fluminense. Já a marcação zonal precisa cuidar do território e ter uma intenção. A intenção da marcação zonal do Flamengo nessa partida era o quê? Era exatamente o quê? Era fazer com que os jogadores que estivessem de costa estivessem sempre pressionados. Então vejam como o próprio Luiz Araújo, que está aqui no canto da tela, ele fica dividido e não só ali marcando o lateral, que normalmente é a vigilância ali que ele faz. Ele fica ali mais preocupado em marcar o volante que está de costas ali, o Lima, enquanto o Léo Ortiz, que está fora da imagem, faz a mesma coisa na marcação ali daquele outro jogador que também está de costa. O Gabriel Pires baixava para sair jogando junto com os zagueiros, então isso acabava liberando o Lohan para estar junto do Pedro e do Bruno Henrique. Então aquela marcação zonal alta, que normalmente é um 4-1-3-2, foi um 4-1
2-3, com os 3 caras já ali na frente, Lohan, Pedro e Bruno Henrique. Mas o grande macete, né, a grande ideia era justamente pressionar esses caras que estavam de costas, para assim conseguir ou evitar que os jogadores que estão de frente passem a bola a eles, e assim o Fluminense não conseguiria sair por dentro, ou gerar ali a bola longa ou a própria roubada de bola, que é o que aconteceu, né, muitas vezes, e essa foi uma estratégia muito bem sucedida do Flamengo nessa partida, que gerou inúmeras, né, chances de gol. A gente nem vai mostrar todas aqui, porque foram muitas, e assim o Fluminense não conseguia sair. E logo no início do jogo, logo aos 3 minutos, já foi entregando essa bola para o Flamengo, que não apenas conseguia executar essa marcação alta quando o Fábio estava construindo, como fazia essa pressão pós-perda e deixava o Fluminense encurralado no seu campo de defesa. O Fluminense no primeiro tempo teve mais posse de bola do que o Flamengo, mas essa posse de bola foi toda aí. Aliás, o jogo ficou concentrado entre o meio de campo e a defesa do Fluminense. 40% do tempo da bola rolando aconteceu nesse terço final do campo do Flamengo, incluindo o tempo que o Fluminense teve com a bola aí e o tempo que o próprio Flamengo teve com a bola aí. Veja de novo, a mesma ideia, agora a imagem um pouco mais aberta. Você vê o Léo Ortiz já na imagem, junto com o Luiz Araújo, com a mesma divisão ali de referência. O Lohan ali de forma excêntrica, já que o Luiz Araújo estava ali atrás dele. O Léo Ortiz também, os dois tentando ali fechar as costas daquele jogador. Notem agora a ampliação da imagem no Gabriel Pires. Ele vai orientado a dar esse passe entre linhas, que Pedro e Lohan, digamos assim, até concedem essa ideia, e o Léo Ortiz e o Luiz Araújo estão prontíssimos, né, para esse bote, o que faz com que o Gabriel Pires desista, e essa indecisão faz com que o Pedro compreenda que é hora de ser mais agressivo nessa marcação. E aí acontece a roubada de bola e gera talvez a chance mais perdida do jogo, seguido aí por uma pichotada do Bruno Henrique, que viria a decidir o jogo, mas que realmente está numa fase técnica muito, muito ruim. Isso mostra o poder de decisão que esse cara tem. No contra-ataque dessa jogada, a demonstração de que realmente o Diniz não tinha ideia do que estava fazendo, ou tinha uma ideia muito ruim para esse jogo, né? Então o que aconteceu? Ele tinha ali os dois centroavantes, o Cano e o Kennedy, segurando a defesa do Flamengo, tá? Então tem até um zagueiro que não tá na imagem, que ele estaria também sendo preso ali entre o Wesley e ele, que é o Fabrício Bruno, que joga bem mais recuado, né? E agora o Gabriel Pires conseguiu escapar dessa pressão do Flamengo, gerando esse contra-ataque depois da chance perdida. Gente, olhem quem tá apostando corrida ali para tentar chegar na frente. Renato Augusto. E aí, o Gabriel Pires tenta dar na profundidade, mas é um time que não tinha nenhuma opção de velocidade, nenhuma opção de contra-ataque. Então era basicamente impossível o Fluminense atacar o Flamengo. Não à toa, o Fluminense não deu nenhuma finalização na meta do Flamengo e tentou. Só 2 finalizações, foi um jogo absolutamente controlado. Gente, o nível de superioridade que o Flamengo apresentou nessa partida foi superior ao nível de superioridade que o Flamengo apresentou contra o Vasco no jogo que foi 6-1, antes do jogo ser condicionado. O Fluminense escapou de ser goleado. Mas essa, gente, foi só uma das estratégias do Tite para superar o Fluminense. Vamos falar da segunda agora, que é o de sempre, né? Bolas paradas. O Flamengo é muito inteligente, o Matheus Bach faz um ótimo trabalho nas bolas paradas ofensivas. E aí, eu trouxe na análise pré-jogo que o Fluminense faz uma marcação zonal mista, mas mista mesmo, até mais individual do que zonal. Tem ali os 3, 4 caras fazendo aquele L, né, que eu mostrei na análise pré-jogo que você viu, e tem quantos jogadores o Flamengo colocar na área, quantos jogadores o adversário do Fluminense colocar na área, eles vão colocar encaixes. E por isso, o Flamengo colocou os jogadores, os zagueiros estão fora da área, naquele escanteio que gerou o cartão amarelo inexplicável para o Davi Luiz, que estava fazendo movimento sem a bola, e foi bloqueado pelo Ganso, que depois o teria bloqueado já com a bola em jogo, o que teria sido pênalti, mas o Davi Luiz e os jogadores do Flamengo estavam claramente ali querendo despovoar a área do Fluminense, manipular esses encaixes
para finalizar. Nesse primeiro lance teve esse suposto pênalti aí, que depois não foi revisto, e a frente da área sempre vazia, e acabou nesse rebote acontecendo uma jogada muito parecida com o que aconteceu no gol do Caio Alexandre pelo Bahia contra o Fluminense. A bola sobra nessa superioridade na frente da área, a diferença é que ela sobrou para um canhoto, que ao invés de cortar para dentro e chutar como fez o Caio Alexandre, cortou para fora e cruzou e também quase deu gol. O Fluminense muito frágil nesse tipo de jogada. Me espanta que o Flamengo não tenha feito gol, porque teve oportunidade. Assim como, de novo, repetiu a estratégia. Veja o quanto os jogadores do Flamengo estão fora da área ou na entrada da área recebendo esses encaixes. O Flamengo cobra curto até para manter mais um jogador fora da área do Fluminense. O Léo Ortiz vai fazer a corrida e vai conseguir finalizar sozinho, e acaba perdendo o gol. Se lamenta muito, porque ele sabe que ele acabou perdendo o gol, porque realmente a oportunidade era claríssima. Bom, já falamos da pressão na saída de bola do Fluminense e já falamos também na bola parada ofensiva, mas teve uma terceira estratégia, e essa terceira foi a decisiva, foi a estratégia que venceu o jogo. As outras estratégias poderiam ter vencido, o Flamengo perdeu gols na marcação alta que gerou chances, perdeu o gol no escanteio, como eu mostrei para vocês, mas ele vai marcar o seu gol na estratégia de profundidade do time. A estratégia de profundidade do time era pensada nos dois lados. Do lado direito, o Luiz Araújo ele tem jogado como meia, tá? Da mesma forma como o Gerson joga como meia quando atua. Então, a ideia de ter o Wesley no time, enquanto pelo menos a Copa América está ocorrendo, é ele ocupar aquela profundidade. E ele tem até, gente, quando ele tá jogando bem, como é o caso agora, ele tem mais sinergia com o que precisa o time titular do Flamengo do que o próprio Varela. Então, se ele continuar bem assim, a chance dele se tornar titular existe, especialmente caso o Flamengo não contrate ninguém. Pois bem, do lado direito, o Wesley estava ali para dar profundidade e o Luiz Araújo gravitando muito por dentro. Fez uma ótima partida do Luiz Araújo. Podia ter feito um gol, eu até escutei uma crítica interessante sobre ele. Falou, pô, o que me irrita no Luiz Araújo é que ele sempre que vai finalizar parte para fazer um golaço. Às vezes só precisa botar a bola no gol e ele quer fazer o golaço. É uma boa crítica, uma crítica até bem humorada e boa. O Luiz Araújo sofre mais críticas do que deveria, mas essa é legal e faz sentido. Pois bem, o Wesley, ele ocupava a profundidade desse lado. E do lado esquerdo existia o confronto ali muito desencaixado, que era Bruno Henrique e Samuel Xavier. Bruno Henrique de 1,86 m, Samuel Xavier de 1,66 m. Até por isso, o Flamengo concentrava o jogo do lado direito e tentava usar o Bruno Henrique na profundidade. Mas o Wesley acaba tendo um vigor físico tão bom e também tinha o desencaixe, porque ele é muito rápido e era marcado pelo Renato Augusto, que também havia muito jogo pelo lado direito. Muitas vezes o Flamengo jogava pela direita, mas a ideia principal era decidir o jogo pelo lado esquerdo. Então aqui o Flamengo vai rodando a bola vai chegar no Léo Ortiz, que é craque, né? Que é camisa 10, o camisa 10 da zaga, agora do meio de campo mesmo, e encontra essa bola pro Wesley, e o Wesley vai muito bem até aí, né? Quando chega aí, vai cruzar, geralmente tem problema, né? Esse lance agora é até mais legal, porque ele mostra a imagem aberta, mostrando a primeira estratégia do Tite de marcar alto, e mostra já o Fluminense chutando, né? Dando esse chutão, se livrando da bola, ao contrário do que prega o Diniz, do que gostaria de fazer o Diniz, mas a marcação do Flamengo muito inteligente, obrigava o Fluminense a chutar e devolver essa bola para o Flamengo. Chegando no Flamengo, essa bola era trabalhada, o Fluminense, apesar de tentar, não conseguia pressionar o Flamengo tão bem quanto era pressionado, e o Flamengo trocava passes ali com os seus zagueiros e goleiro, até a bola chegar no Davi Luiz, né? O Davi Luiz fez uma brilhante primeira etapa, infelizmente saiu, foi substituído com cartão amarelo injusto e com problema físico ali que o Tite confidenciou, as duas coisas contaram para a substituição dele. A bola chega no Davi, ele já olha para a profundidade e aí ele vai poder colocar essa bola de canhota, né? Pouco craque. A bola de canhota pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique vai ganhar na corrida, né? E vai ganhar na imposição física do Samuel Xavier
para chegar ali na cara do gol. Dominou muito mal, o Bruno Henrique está num momento técnico muito ruim, mas ele apresentava essa vantagem tática graças ao vigor físico dele. E isso viria a decidir o jogo na exata mesma jogada, né? Então, o Léo Pereira progride, Léo Pereira também é craque, ele é canhoto, né? Não precisou jogar com o pé ruim que nem o Davi. E aí ele dá a exata mesma bola para o Bruno Henrique. E essa exata mesma bola para o Bruno Henrique gera o pênalti, né? Que tem muita gente dizendo que não foi. Gente, foi um pênalti claríssimo, marcado em campo. Foi até sem querer, cara. Mas assim, sem querer também é pênalti. O jogador cai, deixa as pernas. Bruno Henrique sofre o penal. Depois o Pedro vai converter cruelmente e machucar em dobro o torcedor tricolor que tem a sua cria de base ali, decidindo mais um jogo a favor do time de coração dele, que é o Flamengo. Gente, sobre o jogo, acho que a gente abordou taticamente todos os pontos. Mas um fator que me assusta, falando do Fluminense, e que me deixa muito feliz em relação ao Flamengo, é que o jogo foi extremamente linear. O jogo não teve grandes alterações de contexto, e isso é muito raro. Apesar de não ter saído gol, e o gol ser uma alteração natural de contexto, e o gol ter saído só lá para o final, isso contribui? Claro que contribui. Mas um time como o Fluminense, atual campeão da América, que tem um técnico tão autoral, né, que faz mexidas tão fora do comum, aceitou a derrota desde o primeiro minuto. A derrota que só veio a vir no final do jogo, ela foi construída desde o primeiro minuto, com cada superioridade tática, e o Diniz não soube reagir. O Fluminense, nesse momento, parece não ter nada, mas é o suficiente para, contra o Flamengo, ser sempre aquele jogo extremamente chato. O jogo muito falado, o jogo muito faltoso, sempre utilizando o recurso da falta tática, né, especialmente concentrado nos períodos de maior posse de bola do Flamengo. Um jogo pautado ali numa ideia que beira o antijogo em vários momentos e, na bola, pouco enfrentamento. O time do Diniz, eu arrisco dizer que é o time que tem ideias bonitas, mas que executa de forma mais feia que eu já tenha visto no futebol nos últimos anos, pelo menos na minha experiência de futebol. O Diniz, ele é claro que tem boas ideias, mas as intenções dessas ideias deixam a gente um pouco reticente, especialmente nesse tipo de clássico. Se tivesse outros atletas em campo, sabe-se lá como teria terminado esse Fla-Flu. O Fluminense não à toa, desde antes do jogo, já era o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro e já tinha sofrido 33 cartões amarelos em 10 jogos. O descontrole emocional dele e dos seus liderados contrasta bastante e deixa a gente em dúvida sobre como que é o real pensamento sobre o futebol dele. Porque ele vive falando que o futebol não é sobre vencer, que as vitórias são outras coisas que não os placares, e etc, etc, que não se importa tanto em perder jogos, mas são os times que mais fazem falta, é o primeiro a reclamar da arbitragem, é o primeiro a terceirizar responsabilidades, e assim, se eu fosse tricolor, eu teria vergonha de ficar falando de arbitragem em um lance claro até, que até foi unânime em comentaristas da arbitragem, falar até caras e mulheres que são completamente, assim, geralmente contra o Flamengo, dando ali esse pênalti como certo. Eu teria até vergonha depois de um amasso desses, que poderia ter sido 4-5, de tentar falar de arbitragem, né? Isso talvez demonstre que o Diniz ele acaba sendo mais do mesmo na intenção. Na execução, uma capa um pouco mais bonitinha, mas que também, sem variação, sem ideias novas dentro daquilo dele que já é muito previsível e conhecido, torna os jogos extremamente repetitivos, lineares e chatos. Dia de Fla-Flu eu já acordo mal-humorado, porque eu sei que o jogo vai ser chatíssimo. E esse jogo não fugiu à regra, apesar do ótimo desempenho do Flamengo do Tite. Parabéns ao treinador rubro-negro e ao elenco, que demonstram cada vez mais maturidade e obstinação. Mais uma vitória simbolicamente conquistada até o fim, apesar de o time poder ter conquistado ela antes. Fica a liderança ainda pressionada pelo Palmeiras, que teve uma tabela muito mais fácil até aqui. A partir de agora, até o fim do primeiro turno, isso se inverte um pouquinho.
e a tabela mais favorável para o Flamengo, que será ainda mais favorável no segundo turno, deve começar a pesar para a distância começar a surgir, caso o rubro-negro continue tão bem. Vamos acompanhar, se inscreve no canal, deixa o teu like. E eu fui.